Boa noite. O programa Ponto a Ponto de hoje recebe o presidente da AGERSA, que é a Agência Reguladora das Tarifas de Água e Esgoto, Passagem de Ônibus de Cachoeiro. Estou recebendo aqui no estúdio RHM o presidente Wilson Carlos Gomes. Boa noite, presidente. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos os ouvintes, né, que assistem esse canal aí de comunicação, né? E estamos à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Então vamos começar da seguinte forma. Na quinta-feira, dia 13, os usuários do transporte coletivo de Cachoeiro foram surpreendidos com o aumento da tarifa da passagem, que pulou de R$ 4,70 para R$ 5,10. A tarifa técnica, A tarifa técnica. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: quais foram os critérios usados por esse colegiado, que agora é um colegiado, né? É um conselho, Conselho, né? Tarifário. E quais foram os critérios apresentados que a AGERSA aprovou? Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer o seguinte: o transporte público de Cachoeiro ele é regido por um contrato, né? E esse contrato ele define as cláusulas de obrigações da prestação de serviço e também do alinhamento da tarifa, né, que remunera a operação, né? Esse estudo que foi desenvolvido agora em janeiro, ele deveria ter sido feito o ano passado, em dezembro, né, que deveria ter saído. Sim, pela administração passada. Anterior. Eles não fizeram. Não fizeram. E assim, a gente não encontrou nada elaborado que facultasse a gente embasamento para, de imediato, conceder esse alinhamento de tarifa em janeiro, né? Então, nós passamos janeiro, parte de fevereiro, né, elaborando as confirmações, as validações de todas as informações necessárias para aplicar na metodologia que o contrato prescreve. Bom, o que acontece? Esse contrato ele foi editado, vamos assim dizer, licitado em 2014 e iniciou a sua vigência em 2015. Ele foi feito, foi no governo de Carlos Castiglione. Sim, Carlos Castiglione. Sim. E o prazo de vigência dele são 15 anos, né? Então, finda em 2030. Nós temos aí 5 anos aí para, né, terminar o contrato. E, logicamente, que nesse período aí, ele estabeleceu qual o critério que deveria ser adotado para a formatação da tarifa, né? Então, se a gente consultar lá no edital, a gente vai perceber o seguinte: eles adotaram uma planilha chamada GIPOT, que é adotada no Brasil inteiro, né? É específica para esse setor de transporte urbano, né, municipal. O que ela prescreve? Ela busca entender como é que é a operação da empresa concessionária que presta o serviço. Então, a empresa ela tem os custos fixos, né, de instalação, de pessoal, e o custo variável, que ele vai estar associado a quê? À operação em si. Então, são os gastos que estão relacionados ao funcionamento do sistema, que é o óleo diesel, o pneu, as peças, a manutenção dos veículos, né? Então, ela procura, dentro de um determinado período, e normalmente esse período de observação é de 1 ano, né? Qual foi o custo operacional para que ela pudesse desenvolver o trabalho de praticar o transporte das pessoas. O custo operacional da empresa hoje, se me falha a memória aqui, está avaliado em 3,5 milhões. O total. O total, né? Mensal. Tem o custo fixo e o custo variável. Né? Ele hoje, praticamente, está 50% fixo e 50% variável. Tem que fazer alguns ajustes, porque o ideal seria 60% variável e 40% fixo. Mas são ajustes que têm que ser feitos. A AGERSA ela tem que regular isso, né? Tem que propor algumas ações no sentido de promover esse equilíbrio. Pois bem, mas existe uma metodologia, né? Que é essa tabela GIPOT, essa planilha GIPOT, que ela considera todas as variáveis que estão em jogo no setor, né? Muito bem. Apurado esse custo que você citou aí, que é um custo atual de 3,5 milhões, né? Aí a gente identifica quais são
qual é a quantidade de usuários pagantes no sistema. E aí a conta é simples de matemática, é custo dividido pela quantidade de usuários, e aí sai a tarifa, né? Então, ó, dentro do contrato, né, lá em 2015, ele partiu do valor de tarifa, vamos assim dizer, da licitação, né? Depois, 2016, 17, 18 e 19, foram feitas revisões utilizando essa planilha, né? E reza o contrato que a partir desse momento, do quinto ano, do quarto ano, né, a quinta revisão tarifária, ela poderia ser feita através de uma planilha, que eles deram o nome de fórmula paramétrica. Qual é a diferença de uma para a outra? Na revisão tarifária, que é utilizada a planilha GIPOT, a gente não considera a tarifa que está sendo praticada. A gente pega o custo operacional e vê qual é a carga de passageiros que está usando o sistema, e aí calcula a tarifa. Então, ela sempre promove o equilíbrio contratual. Já a forma paramétrica, não. O princípio dela é outro. Ela considera os principais itens, por exemplo, combustível, custo de pessoal, né, e peças, a remuneração do investimento e a variação do IPCA. Então, ela considera que cada um dessas variáveis aqui possui um regramento de variação econômica. Então, por exemplo, o combustível, ele é regido por quê? Pelo IGPM. E assim sucessivamente, né? Então, ela pega o valor da tarifa sendo praticada em um determinado momento, vê a variação econômica que houve ao longo de um determinado período e o resultado final é um índice de alinhamento, de reajuste. Então, ela promove o reajuste, não necessariamente o equilíbrio, né? Então, ela pega o valor de uma tarifa e aplica incide esse índice e realinha, né? Então, isso foi praticado em 2020, 21, 22, 23. 2020 no período da pandemia. Também. Né? Ela foi criada nesse período, então nós tivemos 5 realinhamentos, reajuste de tarifa, considerando essa fórmula paramétrica, né? E agora, em final de 24 para 25, teria que se aplicar o quê? A GIPOT novamente para verificar o equilíbrio do contrato, né? E foi o que nós fizemos, né? A diferença básica de aplicação de um termo desse para outro é nesse sentido. Ocorre o seguinte, que quando o contrato ele foi formulado, foi considerado, para que a empresa dimensionasse a sua estrutura, né, a linha, né, que ela atende à necessidade de origem e destino das pessoas, né, então foi traçado o perfil da malha operacional na cidade, e também foi considerado o seguinte, que naquela época da licitação, o sistema ele utilizava 1.400.000 passageiros pagantes. Então foi 2014. 2014. Então, o sistema foi modelado para atender a essa necessidade. E o que a gente observa? É que ao longo desses anos houve uma variação decrescente do volume de passageiros pagantes. Num primeiro momento, ele foi até previsto. Por quê? Porque, por exemplo, quando foi feita a licitação, a população ela tinha que pagar 2 passagens para o mesmo deslocamento. Ela não conseguia sair da origem e ao seu destino, porque muitas vezes não tinha uma linha direta de acordo com as necessidades. Então, ela descia em determinado ponto e tinha que embarcar em outro ônibus e pagar outra passagem. Com a implantação da bilhetagem eletrônica, que facultou a integração desses movimentos, ela paga uma única passagem. Então, quer dizer, um passageiro que pagava 2 passagens passou a pagar uma só, através desse mecanismo eletrônico de integração, né? Então, aí a gente teve uma queda. Dos 1.400.000, isso caiu para 1 milhão de pessoas transportadas, né? Muito bem. Só que nós tivemos nesse período aí o quê? A pandemia. Então, a pandemia, né, a queda foi espantosa, né? Nós trouxemos aí, teve mês aí que não chegou nem a 300.000 passageiros transportados, né? Então, logicamente que nesse período, muitos horários foram suprimidos, né? Muita redução operacional para tentar equilibrar essa equação. Se a gente começar que lá em 2020, né, 2014,
a previsão era transportar 1,5 milhão de passageiros, em números redondos, Sim, 1,5 milhão de passageiros mensal, e hoje transporta 672 mil, quer dizer, vamos botar no número exato? 750, que é 50%. 50%. Exatamente. Vamos botar 50%. Exatamente. É uma queda muito grande então, de faturamento. O que eu gostaria de esclarecer? Esses números, só para confirmar, esses números que nós estamos falando aqui são de passageiros pagantes, né? Pagantes, aqueles que remuneram o sistema. Concessionário. Né? Então, o que a gente destaca? Que o custo operacional da empresa ela está equilibrada. Ela tem algumas distorções, como eu falei no início, né, de custo fixo e operacional, porém ela está equilibrada. Ela está condizente. Hoje, a empresa tem condição de transportar 1.400.000 passageiros, mas ela está equilibrada. Por quê? Foram feitos muitos ajustes de linhas e horários. Né? Se eu pegar o custo operacional de hoje, que é 3,5 milhões, como você já citou, e dividir por 1.500.000 passageiros, a passagem seria em torno de R$ 2,30. É isso, eu ia te fazer essa pergunta agora. R$ 2,35, mais ou menos, R$ 2,32, R$ 2,33. 33 arredonda para menos, é R$ 2,30. Então, o que está faltando? O que está faltando é o usuário do sistema. Né? O usuário do sistema. Perdeu muito, né? Perdeu muito. E, logicamente, Toninho, o que acontece? Quando você tem uma perda considerável dessa ordem aí, o faturamento da empresa diminui. Aí ela começa a ter dificuldades financeiras para manter o sistema, para renovar a frota, que são obrigações contratuais, mas ela não apresenta. E quem está aqui fora quer o melhor serviço, mas não sabe a dor que o empresário está sentindo, né? Com todo o direito, e a gente busca encontrar esse equilíbrio, entendeu? Aí o que acontece? A situação financeira da empresa, a principal delas, vamos assim dizer, que é a Flecha Branca, que opera na malha urbana, ela hoje está em recuperação judicial. Então, quer dizer, é um anúncio de falência. Ou seja, ela está operando... Corre esse risco? Olha, tudo vai depender de quê? Do desempenho dessa recuperação. Isso está sendo tratado, né? Porém, exige uma austeridade fiscal muito grande. Né? Então, por exemplo, hoje a empresa tem dificuldade de adquirir o óleo diesel a prazo. Ela tem que pagar à vista. Então, exige um capital de giro muito alto para poder bancar a operação. Vai ter que comprar um ônibus, ok, mas tem que ser à vista. Ela não consegue linha de financiamento para facultar essas aquisições. Então, tem uma série de restrições, vamos assim dizer, da condição. Agora, o que levou a empresa a essa condição de recuperação? Né? É um somatório. Né? E, logicamente, que a baixa remuneração ela está sendo destacada de forma bem transparente essa queda quando a gente fala abrupta de passageiros. Então, né? Quando a gente fala nessa queda de passageiros, de passageiro pagantes, olha bem, hoje nós temos pessoa anda de Uber, mototáxi, o trabalhador hoje ele compra uma moto e paga a prestação praticamente com o valor de um auxílio transporte, né? Sim, Vale transporte. Vale transporte. E tem também o delivery, por exemplo. Eu preciso de comprar um remédio. Às vezes a pessoa se deslocava de ônibus para ir lá na farmácia. Não faz isso mais. Faz a entrega em casa, domiciliar. Né? Então, quer dizer, tudo isso aí contribuiu, né, para que houvesse essa redução. E a gratuidade? Um dos problemas maiores da empresa hoje, com certeza, são as gratuidades. Tudo hoje é gratuito. O problema é o seguinte, quando foi feita a licitação, naquela época já existiam muitas gratuidades estabelecidas. Então, elas foram consideradas para o cálculo da tarifa. Ou seja, eles consideraram que os gratuitos ele iria onerar o preço da tarifa. Ou seja, alguém tem que pagar a conta. Não existe almoço de graça. Não existe. Tem que ter o equilíbrio econômico. E quem paga a conta... Então, é rápido de falar, né? Quem paga a conta é o trabalhador e tal. Na realidade, o maior volume, quem paga é o patrão. Exatamente. Que paga o vale transporte, fica para o empregado 6%. Eu acho que é 6%. Mas hoje, por exemplo, a prefeitura municipal, através do subsídio, ela está subsidiando o usuário. Então, por exemplo, na passagem que você falou que foi colocada aí 5 e 10, na verdade... Isso é a tarifa técnica. A tarifa pública que está sendo praticada no ônibus é R$ 4,00.
Essa diferença, 1,10, quem está pagando é a prefeitura. E dá um total de 25%, 400 mil por mês. 23 mil, 23%. 400 mil por mês. Aí o prefeito decidiu manter isso. Até aí que ele não fez o reajuste, não, manteve. Até nem tem manteve, dinheiro, né? Exato. A prefeitura está com caixa mais vazio do que meu bolso. Aí a disponibilidade financeira, ele falou assim, ó, a gente pode manter nessa ordem. Então, por isso que foi mexido, tanto na técnica quanto na pública, né? Na tarifa que é praticada pelo usuário aí. Então, Toninho, o que a gente tem que entender é que isso não é assim um número que surge ao acaso. Sim. Né? Existe um procedimento, isso é transparente. É por isso que eu fiz essa pergunta. É questão, por que antigamente os debates da autorização para aumentar a tarifa era na Câmara Municipal. Hoje existe um conselho tarifário, né, que regulamenta isso. Porque hoje você saiu do campo político. Sim. Tá? Sim. O vereador queria fazer gracinha para os seus eleitores. Não, ele está no direito. Está no papel dele de atender a população. E nós queremos também. Sim, só que agora partiu para um campo técnico. Sim, tem que ter esse equilíbrio. Né? Então, por exemplo, com essa operação de hoje, nessa tarifa no preço que está sendo praticada, a gente tem um item de controle lá que a cada quilômetro que a empresa anda, se desloca com o ônibus, ela gasta R$8. Cada quilômetro, R$8. O que significa isso? Que a cada quilômetro, 2 passageiros têm que estar pagando para equilibrar o sistema. Então, vou te contar uma história minha. Olha só, então o que acontece? Vamos supor que uma determinada comunidade, através do sala de liderança ou através do vereador, que é uma liderança legítima, né, ela faça a solicitação. Olha, tem uma comunidade aqui que hoje o ônibus não está atingindo a linha. Perfeito. Aí nós vamos para campo. A equipe técnica da GESA vai para campo. Qual o deslocamento que eu vou ter nesse adicional? Eu vou ter um adicional aí de 4 quilômetros. Né? Quantos passageiros potenciais que eu vou captar, adicionar ao sistema? Então tem que fazer essa conta. 4 quilômetros vezes 8, R$32. Ou seja, esse deslocamento, R$32. 32 ida e volta, 64. 64 dividido por 4 é a quantidade de passageiro que eu tenho que ter adicionado ao sistema. Se tiver uma quantidade suficiente para cobrir, ok, a gente faz a expansão. Caso contrário, a gente tem que negociar, tem que conversar. Eu não sou usuário de transporte urbano, não sou. Porque eu moro no centro e tem carro, então eu não sou usuário. Sim. Mas um dia eu peguei ali na praça, de frente à Câmara Municipal. Perfeito. E fui até a Beira Rio. Tinha 5 passageiros dentro do ônibus. Eu era o 6º. 5. Os 5 gratuitos. Pois é. E eu, pela minha idade, 68, também tinha direito, mas eu paguei. Claro, eu não aceito isso. Eu acho que com 60, 70 e pouco anos, acho que não é. Eu acho que como é que é falar que nós somos idosos porque passou dos 60, acho que tem pessoas mais novas, pessoas com menor idade, com idade menor do que a nossa e com mais necessidade do que a gente. A questão da gratuidade, por exemplo, é lei, né? Então tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. É direito, né? Só que quem paga a conta? Né? Mas é quem faz a lei. É quem faz a lei, porque não tem um empregado. Quem faz a lei, tá? Ele não tem um empregado. Então, para fazer para ele, para onde vai sair o dinheiro, não é problema dele. Aí, Toninho, o que acontece? O contrato feito lá em 2015, ele já faz essa previsão. Aquilo que existia, né, foi jogada para dentro do sistema tarifário. Então, a tarifa remunera essas pessoas, né, os usuários gratuitos. Agora, a partir do contrato, toda indicação de gratuidade, ela tem que fazer a indicação da fonte de custeio. Ela tem que dizer da onde que vai sair o dinheiro para pagar essa conta. Então, por exemplo, nós fizemos o levantamento dessas leis, né? Então, aquelas que foram cobertas antes da licitação, ok, já está dentro da tarifa. Agora, depois, nós tivemos aí algumas leis que foram editadas, né? Para dar gratuidade a determinadas classes específicas. Então, essas aí, obrigatoriamente, tem que vir associada à fonte de custeio. Né? Por quê? Porque elas não vão ser peso para a tarifa. Né? Por exemplo, se o legislador, né, quer seja o prefeito ou a Câmara de Vereadores, quiser conceder gratuidade para qualquer pessoa ou classe, eles podem fazer, mas eles têm que associar a fonte de custeio para poder equilibrar o sistema.
Então, essa é a questão da gratuidade. Né? Então, engraçado, né, que as pessoas às vezes debatem muito, que a passagem subiu, critica muito a empresa, que a coisa é natural, que o ônibus é velho, que o ônibus está sujo, que o ônibus é isso, que não sei o que lá mais. Mas as pessoas que estão aqui fora, o usuário, ele está pagando, ele tem que exigir mesmo, é um direito dele. Mas só que não é fácil. E tem um outro assunto também, que não estava na pauta não, mas eu anotei aqui só para... faz parte também disso aí, que você falou, né? A concessão da empresa, o contrato termina daqui a 5 anos. 5 anos. Daqui a 5 anos. Aí fala assim, poxa, por que sempre discutiu a questão da concessão, né? E que não tem, ninguém quer. Ninguém quer concessão de cachoeiro. Chega um ponto que a gente fala assim, poxa, vai chegar um momento que a empresa vai acabar entregando a concessão à prefeitura. Nós corremos esse risco. Esse risco. É aquela questão, Tony. Não é que ninguém quer. Ninguém quer tomar prejuízo. Então, mas aí é o tal negócio. Quando se fala nisso aí, uma vez eu estava no 7PES, que é o sindicato das empresas lá em Vitória, e eles estavam mostrando lá um gráfico de algumas cidades, e mostrou o cachoeiro, e mostrando... tinha que parece que teve uma época que eles queriam dividir em três frentes. Tá, a frente da linha que faz BNH ao centro, todo mundo quer. Mas eu quero ver pegar Monte Belo, pegar outras linhas que andam batendo cadeira, o que chama de bater cadeira, né? Sim. Os ônibus andam vazios. Isso ninguém quer. Exatamente. Então você tem que ficar num pacote, um todo. Exatamente. Cachoeiro, aí você vê a nossa topografia. Olha o custo, o nosso é maior. Sim. Nosso custo é maior com a da topografia. A quantidade de pontos de ônibus. Ponto de um do lado do outro. Bota a primeira, a segunda, já tem que parar. Antes de passar a terceira, já tem que parar. Isso eleva o custo da empresa, o custo operacional. Isso, as pessoas que estão em casa, são os usuários, elas não entendem e não são obrigadas a entender. E aí, quando a gente vai aqui, a gente faz a defesa do processo. Não da empresa, nem você. Você tem que ser justo. A gente tem que cumprir o contrato. Você tem que fiscalizar aquilo. E nós aqui dentro temos que debater o que é certo e o que é errado. Perfeito. E ver o que nós estamos vendo para poder fazer uma matéria dessa. Isso aqui tudo é estudo. Sim. Que eu tive que fazer para poder trazer você aqui. E você veio para cá munido de documento. Sim. Mas o usuário não tem isso. Perfeito. Por isso que a gente tem que levar essas informações o máximo possível. Então, o que a gente vai estar fazendo ao longo desses 6 próximos meses aí? Tá? Nós vamos fazer um estudo de remodelagem do sistema, avaliar o carregamento de cada linha, para ver se ela está rentável ou não, fazer os ajustes que forem necessários. Mas nós não vamos fazer isso de forma isolada, tecnicamente. As ferramentas nós dispomos. Né? Nós hoje temos, em cada ônibus nós temos um GPS que emite sinal de movimento. Nós temos um sistema computacional lá que acompanha tudo isso. Se o ônibus atrasa, eu sei. Quantos passageiros que ele transportou, eu sei, lá na Gersa. Né? Então, tem como a gente calcular esses carregamentos e ver. Tem aquele sistema ainda, não tem de você não ficar mais no ponto do ônibus muito sim. tempo. Aí né? É para o usuário. Né? É o ponto cachoeiro. Para ele saber, em determinado ponto, a aproximação das linhas. Se está preparado, se tem ar-condicionado, se está preparado para o cadeirante. Né? Tem tudo isso, exatamente. Né? Então, a modernidade chegou em Cachoeiro. Exatamente. Então, por exemplo, eu gostaria de voltar um pouco. Tempos atrás, nós somos dessa época, Toninho, existia aquelas locadoras de fita VHS. Né? Verdade. Existe hoje? Não tem mais não. Por quê? A tecnologia, cara. Entendeu? Hoje tem um stream aí, você aluga pela internet e vê o filme na hora que você quiser. Então, mudou. Então, aquele negócio... Em casa, tranquilo, comendo pipoca. Aquele negócio, ele deixou de existir. Então, por exemplo, hoje, a tecnologia, né, de oferecer, a legislação faculta uma série de serviços que não adianta a gente enfrentar e querer derrubar. Nós temos que nos adequar. Então, por exemplo, nessa modelagem aí, existem cidades no Brasil que já estão operando com um sistema híbrido de transporte. Ele está compartilhado entre o transporte coletivo de ônibus e o transporte individual. Então, existe uma integração. Né? Isso aí cria a possibilidade, por exemplo, de você ter mais de um operador no sistema. Né? Cachoeiro, com a bilhetagem eletrônica, ela faculta o controle de tudo isso.
Então, esses Uber ou mototáxi que existem, tendo a legalidade, eles podem estar usando o mesmo sistema, né? E tudo isso aí virá um grande controle financeiro, né? Onde um não vira competidor do outro, um complementa o serviço do outro. Então, na próxima licitação, né? Lógico que isso aí vai depender do ordenamento do prefeito, né? A gente pode considerar essa alternativa de modelagem híbrida do deslocamento. Então, é a modernidade. Não adianta querer insistir numa metodologia, num sistema que ele está ficando ultrapassado, né? Ele é necessário, ele tem que ser de boa qualidade para que as pessoas acreditem, eles têm que ser regular para cumprir os horários, né? E tem que ser com uma tarifa compatível com a disponibilidade financeira das pessoas. Eu quero entrar num assunto agora, eu não sei se você vai poder falar, se deseja falar, sobre o ônibus expresso, a linha expressa. Sim. Que o passageiro agora teria uma outra opção, até para uma forma de trazer o passageiro de volta. Me explica um pouquinho sobre essa linha expressa, esse ônibus expresso, se é que você já tem informação para isso. Esse serviço ele é previsto no contrato. Ele já poderia ter sido implantado. Para quê? Qual o objetivo dele? É exatamente eliminar a superlotação dos ônibus. Porque tem determinadas linhas, não são todas, né? Determinadas linhas que, na origem, ela já sai com carregamento quase que 100%. Ou seja, as pessoas estão todas sentadas, né? E aí ela vem parando ao longo, né, do itinerário dela, vem parando nos pontos de ônibus. E aí superlota, entra, é a dificuldade de acessar, ter que viajar em pé. Então essas linhas elas já estão identificadas, né? Volto mais uma vez, ela tem a permissão no contrato de existir e a gente vai, junto com a concessionária, implantar esse serviço. Como é que ele funciona? Lá da origem, vamos imaginar aqui um deslocamento aí, o aeroporto, o BNH, né? Ela já está carregamento pleno. Então, essa linha não vai parar nos ônibus, nos pontos. Desculpa. Uhum. Ela vem um deslocamento para o centro da cidade, por exemplo, a estação ali, ferroviária. Então, ela vem um deslocamento único. E ali ela faz a integração. A pessoa faz a integração para onde ela quer ir, sem ter que pagar a segunda passagem, né? E, no horário previsto, vem o outro linha, o mesmo itinerário, colhendo as pessoas nos pontos. Então, quer dizer, vai carregamento pleno, você facilita o trânsito, tempo de deslocamento mais rápido, conforto, porque não vai ter... Um custo menor para a empresa. E lógico, porque ele vem direto, entendeu? Ele vem direto, acessível. Não tem aquela coisa de parador ficar passando marcha, pisando no freio. Exatamente. Então, aí quer dizer, a gente não altera a grade de horário, a gente simplesmente alivia o sistema com esses deslocamentos expressos. Para a nossa audiência entender, é mais ou menos o que é feito com a linha Cachoeiro-Vitória, por exemplo. Sim. Você pega um ônibus direto aqui, o executivo. O princípio é esse. Só que tem um valor diferenciado. Aqui também vai ter valor diferenciado? Não, ele vai ter... A tarifa vai ser praticada de forma única, vamos assim dizer, né? Não vai ter distinção de um serviço para o outro, não. Isso é bom, isso é o que você falou, é a modernidade que vai chegando. Aí, essa ação, ela tem qual o fundamento? É melhorar a sensação do usuário. Ele vai usar o sistema, pagar a mesma coisa, se deslocar mais rápido e com um conforto melhor. Aquele carregamento do ônibus ali cheio de superlotação, então vai eliminar isso. Porque quando a gente passa, o pessoal reclama, o ônibus está lotado, aquela coisa toda, mas não são todas as linhas, né? Não são todas as linhas que andam superlotadas e não é toda a hora, só no horário de pico mesmo. Exatamente, né? Porque o que acontece? O sistema ele é modelado com a necessidade de movimento das pessoas. É o que a gente fala de estudo origem-destino. Então, aonde que as pessoas estão pegando os ônibus para cumprir com seus compromissos, né? E onde que elas estão desembarcando. Em cima disso é que a gente define as linhas, os horários, os atendimentos. E eu vou citar, por exemplo, um outro caso aqui, Tony, interessante. Por exemplo, em janeiro agora, os dirigentes ali do Shopping Sul nos procurou, né, manifestando um problema existente. O shopping ele funciona até um determinado horário, né, 22 horas. 22 horas. Pois é. E os ônibus estavam passando ali 15 para as 22, 10 para as 22, nunca às 22 horas. Qual o impacto disso, por exemplo, né? Primeiro, eles estavam com dificuldade de contratação de mão de obra.
se as pessoas não tivessem deslocamento, retorno, porque não tinha ônibus. Casa, né? Então, muitos candidatos lá deixavam de trabalhar, né, por conta disso. E outro, o esvaziamento do shopping se dava antes do período de funcionamento, porque as pessoas vinham embora, o shopping ficava vazio. Né? Então, ele levou o problema para a gente, nós convocamos a concessionária e não adicionamos custo operacional nenhum, simplesmente mexemos na grade de horários. Hoje, semana passada fiz esse levantamento, os ônibus estão passando lá 22h10, 22h15, e com isso, o que acontece? Nós estamos monitorando aquele ponto ali, em frente ao Shopping Sul. As pessoas estão embarcando. Ou seja, nós aumentamos a quantidade de usuários no sistema. Uma mexida simples, sem adicionar custo. Né? Recebi também, essa semana, uma reclamação de um diretor de escola, dizendo que na escola, né, os alunos chegam atrasados, 10 minutos, 15 minutos, aí cria aquele tumulto. Né? Por quê? Porque o ônibus só passa ali depois que o início das aulas se processou. Então, nós estamos fazendo os alinhamentos também para atender. Um outro agrupamento aí de alunos que estudam no Senai, né, eles já estavam até a ponto de perder as matrículas, porque sempre chegava atrasado, em decorrência de quê? A linha não está ajustada. Então, esses ajustes operacionais nós vamos fazer. Né? Isso aí é bom senso. Né? Agora, tem que ter boa vontade. Né? Tem que ter boa vontade, tem que ter foco no cliente, né? Que é uma das recomendações. Quando a gente aceitou ser presidente, estar presidente da AGERSA, a recomendação do prefeito Ferraz foi exatamente essa. Primeiro, integridade. Segundo, honestidade. E terceiro, compromisso com a população de Cachoeiro. Com o comércio, a economia local. Né? Então, a gente aceitou essa convocação e nós estamos trabalhando em cima disso. Né? Os nossos resultados, eles têm que ser pautados nesses 3 focos. Né? Então, a gente está desenvolvendo lá os estudos e trabalhos. Deixa eu pegar a nossa audiência aqui, o pessoal que pode estar chegando agora, né? Não pegou. Antes da nossa conversa aqui, nós estamos debatendo aqui a questão do aumento da tarifa, os porquês, né? O que levou, as coisas que levaram, as decisões que levaram a esse aumento da tarifa de R$ 4,70 para R$ 5,10, uma tarifa que poderia hoje estar custando R$ 2,35, mas nós vamos colocar para você o seguinte: em 2014, na renovação da concessão, no governo do prefeito Carlos Castiglione, houve uma previsão de 1,5 milhão de passageiros mês, um total de 17 milhões de passageiros por ano. Se isso hoje tivesse sendo praticado, a passagem estaria na faixa de R$ 2,35. Ocorre que caiu esse número depois para 11 mil, nunca atingiu, no primeiro ano já foi para 11 mil e poucos, 11 milhões, né, de passageiros, e depois na pandemia baixou ainda mais. 5 milhões. Veio para 12, veio para 12 5 milhões, 5 milhões, 6 milhões, e depois baixando. Hoje, esse número de usuário é de apenas 672 mil passageiros. Mês. Ou seja, uma queda de 50% mais ou menos na passagem. Exato. Por isso, ao invés de ser 2,35, hoje está na faixa de 5,10. A empresa pediu 5,30 e a AGERSA, e com o Conselho Tarifário, a AGERSA não faz nada sozinha, ela apenas tecnicamente ela chancela, mas isso é uma discussão de um conselho tarifário. A discussão, Toninho, por exemplo, da diferença entre 5,30 pedido pela concessionária e os 5,10 que a AGERSA propôs. Né? É exatamente a aplicação da metodologia. Eles aplicaram a fórmula paramétrica, que eles consideraram a última tarifa e aplicaram a variação da economia, aí dá 5,30. Né? E nós não, nós procuramos fazer o equilíbrio do contrato. Por quê? Porque no ano passado foi extraído do sistema os cobradores. Então, isso aí teve uma queda no custo operacional. Um assunto interessante. Hoje não tem cobrador. Não. Quando nós estamos falando de mobilidade urbana, sim, a gente vê no ponto de ônibus o tempo que o motorista leva
para atender, para dar troco, para receber e dar troco. Isso. Fazendo duas funções. Isso. Eu estou falando questão da mobilidade urbana, da demora do ônibus no ponto. Tudo isso está sendo pontuado. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que têm o cartão cidadão, né, ela passa na catraca, não tem fila, Não tem vamos fila. assim dizer. Né? Uhum. O que demora é exatamente essa devolução do troco, né, fazer a operação de recebimento. Né? Então, a gente incentiva. Por quê? Porque se o cidadão ele tiver o cartão, ele vai pagar R$ 4. É isso que eu ia falar com você. São R$1,10 de Pois diferença. essa diferença quem está pagando é a prefeitura. A prefeitura, através de quê? Do subsídio. É ali que entra o subsídio, então? O subsídio entra em cima ali, do usuário. Do usuário. Se usar o sistema, cada passageiro que usa o sistema, a prefeitura está contribuindo com R$1,10. Ou seja, quase que 23% da passagem, né, é a prefeitura que está mantendo. O prefeito que dá um Ferraz, total de R$400 mil por mês, nós já citamos exatamente, aqui. o prefeito Ferraço, ele definiu, não, nós vamos continuar o subsídio até que a gente consiga equilibrar o sistema, né? Porque isso aí onera também o cofre público, né? Mas a prefeitura está pagando 23% da passagem. Mas é melhor onerar um pouquinho a prefeitura do que ela ter que assumir a concessão do serviço, né? De transporte em Cachoeiro, caso venha socorrer um dia. Isso aí é o caos, né? É um caos, né? Seria um caos para Cachoeiro. Ninguém quer isso, né? E uma empresa hoje que gera quase 1.000 empregos. E já gerou mais. Já gerou mais. A gente quer o seguinte... Já foi o maior empregador de Cachoeiro. A gente quer que esse sistema, esse contrato se viabilize, né? Que a empresa opere cumprindo com as suas obrigações contratuais, tenha a remuneração justa e que essa passagem seja a menor possível. Uma coisa que eu percebi que não houve um disparate. A empresa pede 5,30, que seria normal, e vocês aprovaram 5,10. A diferença é pequena, quer dizer, sinal que a empresa está dentro daquele equilíbrio que vocês propõem. Mas eu não tive, por exemplo, a oportunidade de analisar o ano todo. Né? Nós pegamos exatamente a saída dos cobradores, que teve uma redução representativa na folha de pessoal, né? Então, eu peguei esse período e vi qual o impacto. Quando eu faço o equilíbrio, eu não considero a tarifa, né, através do GIPOT, e aí surge a nova tarifa. Então, esse 5,10, essa diferença de 5,10 para 5,30, que dá 20 centavos, seria o custo do cobrador no sistema. E é bacana também que o usuário hoje passe a utilizar o cartão cidadão, primeiro que é mais barato, mais em conta. Para ele é. Para ele é. Se for pagar no dinheiro, é 5,10. É 5,10. Ele faz o cartão cidadão. E é gratuito. E é no shopping, né? São vários pontos. Vai em vários pontos. São vários pontos. Então, 9 pontos, né? No site da Novotrans tem esses pontos indicados. Tem na Gersa também, né? A gente divulga isso. É só a pessoa comparecer lá e fazer. É como se fosse um cartão de recarga. Então essa semana eu vou usar quanto? R$50 de transporte. O empresário, a gente fala assim, porque o trabalhador, na realidade, é o trabalhador, sim. O 5,10 quem paga é o trabalhador informal. Esse que precisa fazer o seu cartão. Isso Porque aí. o trabalhador formal, seletista, ele paga apenas 6% da passagem. Valor, porque o restante, na verdade, o bolo maior, é o empresário. Quem paga é o empregador, é o empresário. Isso precisa ser colocado. Sim, tem de uma forma bem clara como é que isso funciona. Exato. Estou errado não, né? Não, está correto. Correto nisso aí. E, por outro lado, é o que você citou, quando você compra a bilhetagem, os bilhetes do seu cartão cidadão... Você permite a integração. Exatamente. Você pode fazer deslocamentos dentro de um determinado período, hoje está estabelecido em 1 hora, né? Você desembarcou aqui. O próximo embarque você pode fazer num período de quase que 1 hora e não paga a segunda passagem. Né? Então, são vantagens que a bilhetagem eletrônica faculta, né? Além de também contribuir para a empresa. Para a empresa com a capital de giro. Ela consegue a captação antecipada, entendeu? E vai prestar o serviço. E esse dinheiro não se perde, ele se acumula, né? Você vai repondo ele. Então tem uma série de vantagens, tá? Isso aí ajuda a gente a vencer essas dificuldades que a gente está vivendo hoje. E a empresa, quando ela faz quando você compra o cartão cidadão, a própria empresa já tem mais ou menos uma previsão de quantos passageiros ela vai transportar, porque ela vendeu. Exatamente. Ela vendeu. Exatamente. E outra coisa, não usou o cartão cidadão. Você vai lá e coloca lá 2 passagens por dia, exemplo. Sim. Mas você não usou.
Ele não some. Ele não some, ele Não, fica acumulado. Fica acumulado. Fica acumulado. Ele só vai dar baixa na hora que você passar na roleta, Na roleta. na catraca eletrônica lá. É o cartãozinho de crédito, né? Exato. É o cartãozinho de crédito. Você tem um crédito. Uso individual, personalizado. A modernidade chegou em Cachoeiro, não tem jeito. Mas eu acho que em termos de... Ficou alguma coisa para a gente discutir sobre Eu acho que é a isso, concessionária? né? O que eu queria dizer é o seguinte, nós na Gersa, nós estamos lá com a ouvidoria de portas abertas e ouvidos abertos também para qualquer reclamação. O sistema, ele existe algumas distorções, alguns incômodos, existe. Mas a gente gostaria o seguinte, reclama com a gente, formaliza, traz o problema. Olha, outro dia mesmo eu recebi uma indicação de que tinha um ônibus circulando na cidade emitindo fumaça negra. Aí eu identifiquei o número do ônibus pela foto que me mandaram, falei, opa, esse ônibus aqui. Parei o ônibus, mandei fazer manutenção, ele já voltou para a operação, ok. Então, quer dizer, a informação ela tem que chegar para a gente, porque a gente age imediatamente, né? Ah, está com cadeira suja, cadeira quebrada, ok. Traz a informação para a gente, passa o número do ônibus, né, da linha, do itinerário, que a gente vai agir. Então, nós estamos colecionando essas reclamações, nós estamos abertos para isso, tá? E pode cobrar a gente, porque a ação ela tem que ser tempestiva, né? Então, a gente precisa desse apoio da população. Primeiro, usando o sistema, Toninho, depois trazendo para a gente esses incômodos, para a gente poder ter condição de atuar. Deixa eu colocar para a nossa audiência. A pessoa fala assim, a Gersa, estão falando de a Gersa. A agência reguladora... Originariamente, ela surgiu para regular o serviço de saneamento. Por isso a Gersa, né? Mas hoje ela regula o saneamento, que é a água e esgoto, né? Ela regula o transporte público, né? Que são os ônibus, né? Ela regula a iluminação pública e também o rotativo. Então, todos esses contratos administrativos, né, que a Prefeitura formulou através de licitações, ela passou a obrigação para a Gersa regular, fiscalizar e emitir as notas técnicas, quando necessária, para fazer as adequações tarifárias. A Gersa foi criada em 1999. 98. O primeiro presidente foi Edson Salim Caroni. Isso mesmo. Filho do falecido prefeito Gilson Caroni. Nós temos um retrato dele lá na Gersa. E serviu de exemplo para o Brasil todo, né? Foi, exatamente. Exemplo. Esse é um orgulho que Cachoeiro carrega, né? Com certeza. Mas só entendendo para você que está em casa, a nossa audiência, entender o que a Gersa faz. Ela é um órgão, ela que avalia, aprova e autoriza, junto aos conselhos municipais, aí sim, os reajustes de tarifas. Sim. Mais ou menos, é isso mesmo? É isso mesmo. Não só isso, né? A tarifa é um dos... Ela faz com que o contrato possa ser cumprido. Ela fiscaliza mesmo. Fiscaliza. Todos os contratos. Puxa a orelha da rapaziada. Não, a gente tem os mecanismos de autuação, de fiscalização, de multas. Da EDP também não, né? Não. A parte de energia não, né? Não, só a parte de iluminação pública, que é uma responsabilidade do município. Do município. Inclusive, Toninho, depois, futuramente, se houver interesse, a gente vem aqui para explicar, porque nós vamos iniciar um processo agora de modernização de toda a iluminação da cidade. Nós vamos trocar todas as luminárias para LED, né? Objetivando o quê? Melhoria do nível de iluminamento. Segurança e, ao mesmo tempo, redução da fatura paga à EDP. Nós temos tempo ainda. Tem um tempinho ainda. Olha, a ampulheta nossa aqui não está menos a metade ainda. Tá, mas é um processo assim, bem detalhado, né? mas resumidamente. Né? Hoje, por exemplo, nós temos 20 mil pontos de iluminação na cidade. Né? Todos eles serão trocados num período de 1 ano e meio. São 540 dias. Né? A gente vai iniciar hoje, aí tem uma sequência de bairros. Já está começando? Vai começar hoje. Tá? Então, nós vamos começar lá em Pacotuba, né, porque teve lá muitas lâmpadas queimadas, né, então a gente vai começar por lá e depois a gente vai ter muita lâmpada queimada, para que trocar e depois trocar outra vez? Exatamente, então a gente já vai substituição. Né? Depois a gente vai para o Zumbi. O Zumbi são 540 pontos de iluminação. A previsão é de que de 15 a 20 dias a gente consiga trocar todas as lâmpadas do Zumbi e aí vai dar uma sequência. Né? Eu não trouxe hoje, que eu não vim preparado para isso, né? Sim. Mas nós temos assim uma sequência de bairros que serão cobertos por essa melhoria.
né? Todas essas lâmpadas amarelas de vapor de sódio, né? Elas serão substituídas por lâmpada LED, igual que tem na praça. Então, quer dizer... A cidade é outra, né? A gente vai atender às exigências da norma, a NBR 5101, né? Que trata especificamente sobre iluminação pública. Então, vai ser um trabalho arrojado, né? E que a gente vai trabalhar com bastante atenção aí para promover essa melhoria para a cidade. Além da questão que já foi debatida aqui, questão da transporte, tem também a BRK. Vocês também fiscalizam a Sim. BRK. A BRK que semana passada, retrasada, 2 semanas passadas, foi alvo de muitas críticas. O serviço de concessão vai ser sempre criticado. Não tem jeito, né? Não tem jeito, ninguém está satisfeito. E os vereadores, com todo respeito, acabam também fazendo política em cima de uma situação. E eu acabei trazendo, depois que eu vi a entrevista, o debate lá do vereador Vitor, esqueci o nome dele agora, fazendo críticas à BRK, eu trouxe ele aqui para explicar as críticas, Vitor Azevedo, do Podemos. E depois tentei falar com a BRK, abrir espaço para ela vir falar, mas ela preferiu não entrar em detalhe. Você chegou a ver essas denúncias? Veja bem, a denúncia não, eu vi a entrevista. Você viu a entrevista? Mas eu vejo assim, eu acho que o direito de reclamação, ele é inerente... Obrigado pela audiência, né? tá? Ele não, a gente assiste, né, Toninho? O seu programa, ele tem credibilidade, né? E os assuntos que você tem trazido aí, eles geram reflexões importantes, né? Obrigado. Principalmente para os gestores, né? E com relação à crítica, veja bem, toda ela tem que ser acatada e tem que ser analisada. Agora, ela tem que vir depois lastreada com respostas, né? Sim. Então, toda solicitação que chega lá, a gente dá caminhamento. Por exemplo, o vereador Vitor mesmo, ele encaminhou uma questão lá recente sobre a questão da limpeza dos reservatórios de água, né? Então... Achei pertinente aquilo ali. Perfeito, a empresa respondeu como ela faz o processo. Mas nós da Gersa, além do monitoramento dessas ações, o que a gente faz? Nós estamos medindo a qualidade das águas distribuídas, não só lá na estação de tratamento. A gente vai nas casas e coleta a água e vê como é que a água está chegando. Por quê? Porque você tem, além dos reservatórios, você tem uma tubulação de distribuição, você tem uma série de dutos, vamos assim dizer, que podem estar comprometendo a qualidade da água, né? Então a gente coleta essa água mensalmente. Até a chegada lá no medidor. Exato. Passou do medidor para dentro, já é responsabilidade do proprietário. No reservatório individual das unidades, né? Aí sim, a limpeza é por conta... Sim. Mas quando ele chega ali na boia, até ali é responsabilidade da concessionária. A gente está coletando ali a água. Até a boia. Até a então boia. Não é lá no medidor, não. A qualidade da água. A qualidade da água tem que chegar lá na boia, no reservatório, mantido dentro dos índices aí estabelecidos. Já também que residenciais nem lavar, lava, né? Pois é, mas aí tem que ter orientação. As pessoas muitas vezes não conhecem esse procedimento, né? Mas então a gente coleta essas amostras, existe um laboratório independente que está fazendo essas análises, né? E todo mês a gente tem controle sobre isso, né? O que eu poderia dizer hoje? Que a qualidade da água distribuída ela está dentro das exigências legais, ela está boa, né? A concessionária manda todo mês para a Gersa a análise que ela faz lá na estação de tratamento, né? Mas nós estamos coletando em diversos pontos da rede e também nas residências para aferir isso. Desde o ano, que eu não me lembro qual foi o ano, mas já está próximo de completar 30 anos, né? Já não completou, não, acho que está próximo de completar 30 anos a concessão, né? O início da concessão privada do sistema que antigamente era Citágua, Foz do Brasil, Odebrecht, depois chegou a chegar a BRK. Uma coisa nós temos que nos orgulhar, né? Nunca mais faltou água em Cachoeira. Pois é, isso aí são ganhos, né? São ganhos. Nós temos que pagar? Nós temos assim, meu amigo. Nós temos alguns pontos ainda a ser melhorado na coleta de esgoto. Como é que é? Coca-Cola é melhor do que Baré, né? Com certeza. Baré Cola.
a coleta de esgoto, que a gente já está tratando com a concessionária, que tem alguns pontos ainda que existe rede mista na cidade, né, que é compartilhamento da rede pluvial com o tratamento de esgoto, né? Isso aí gera um transtorno, porque quando chove, todo aquele sistema ali vai para o rio, né? O esgoto é despejado no rio. Então, existem alguns pontos. A gente já chamou, aos 15 dias atrás, a direção lá da BRK e pediu para que ele estabelecesse lá um cronograma de 2 anos para a gente eliminar. Então, a denúncia que o vereador fez, ela é cabível? Ela é cabível, tá? Mas é aquele detalhe, né? A gente tem que ter ação proativa. Sim, proativa. Né? Mas por exemplo, Toninho, você acompanhou logo no início de 2017, quando a gente chegou na Gersa, eu já estive lá num determinado período. Quando eu cheguei lá na Gersa, não tinha rede, eu não tinha controle. Então, nós iniciamos um trabalho, né, de cadastrar a rede de esgoto, de água da cidade, e aí chegamos à conclusão, no final do trabalho, de que apenas 65% do esgoto era tratado. Ele era coletado, mas só 65% tratado. Por quê? Lançamento direto, rede mista, uma série de situações. Ao longo aí foi firmado naquela época, né, eu ainda estava lá, um plano de melhoria para eliminar esses pontos. Então, hoje, nós chegamos aí a quase 90%, né, mas não está 100% ainda. Exige ainda uma expansão dessas melhorias, né? Então, é um trabalho muito dinâmico, tá? A gente não pode abandonar essas metas aí e, logicamente, que é melhoria, né? Melhoria para a saúde da cidade, né? Não ter lançamento em curso d'água, rede mista, tudo isso aí a gente quer eliminar. Ô Wilson, fechando aqui o programa agora, semana passada uma pessoa manteve um contato comigo. Confesso que eu não o conheço, fui com ele, manteve um contato através do WhatsApp, mas ele mandou muitas informações, inclusive sonora aí de uma advogada, que era advogada da empresa lá, acho que era do SAAI de Vargem Alta. Eu estou falando da ETA, empresa de tratamento de água, parece que lá em Santana. E Santana é distrito de Vargem Alta, que abastece Gironda. E na visão dele, parece que estava havendo conflito de interesses, invasão de municípios. Você tomou conhecimento disso? Tem conhecimento Nós temos, toda a fronteira, né, de municípios, né, existem essas situações da ocupação populacional. Às vezes ela se dá metade no município e metade no outro. Então, quando se faz um atendimento, logicamente que aí as prefeituras elas entram em acordo, né? E, por exemplo, o pessoal lá de Santana, tem uma parte lá que é localizada no município de Vargem Alta. Quem teria que fazer o atendimento é o SAAI. E parte dela, o município de Cachoeiro. Quem teria que fazer o atendimento lá, a Prefeitura de Cachoeiro ou a BRK. Só que se você fizer 2 investimentos para uma população, às vezes, não muito grande, fica muito fora de mão, inviável economicamente. Então, as prefeituras entram no entendimento e concedem o direito, não, você pode fazer o atendimento, e aí a arrecadação da água vai para o meu município, mas ele que fez o investimento. Né? Então tem essas situações, não só na água. Né? Isso aí a gente observa na iluminação pública, tem determinadas localidades que metade dela está num município e metade no outro. Aí como que você vai atender um determinado município com uma característica e o outro fica sem iluminação? Não tem como. Então, as prefeituras entram em entendimento e autorizam, fazem esses atendimentos precários, vamos assim dizer. Então, lá em Santana é essa condição, não tem nada de errado. A Prefeitura de Vargem Alta, de Cachoeiro, se entenderam e tem autorização. Né? Então, a comunidade hoje lá, apesar de parte do atendimento ser localizada em Vargem Alta, está sendo feito pela BRK. Mas isso é de conhecimento público. Né? Houve um entendimento, existe essa tratativa e, logicamente, que a comunidade está sendo atendida. O objetivo maior é esse, é atender a comunidade. Quero, nesse momento, agradecer a presença aqui, a gentileza do presidente da Gersa, o Wilson Carlos Gomes Coelho, que nos atendeu. Acho que os assuntos foram bem colocados, né? E você pode assistir o programa
que está sendo gravado, que está sendo levado ao vivo também para você, de duas situações, através do nosso portal pontoapontoes.com.br e também através do nosso Instagram, @toninhocarlos.jornalista. Wilson, obrigado. Ok, estamos à disposição. Um grande abraço. Sempre que necessário, nos faremos presentes. E nós vamos te incomodar, porque isso também é business, é negócio. Nós tratamos de números aqui. Tá certo. Tá bom? O Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço.